Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 1º de julho, faremos o comentário da leitura bíblica referente à lição de número 1. A igreja que nasceu no Pentecoste. E está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus queridos irmãos, já comentamos anteriormente algo acerca deste versículo, mas não podemos apontar que o Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus, não é? E acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nós sabemos que Jesus esteve num período de 40 dias aqui na Terra, e nesse período foram apontadas diversas provas de que ele era realmente o Cristo ressuscitado. Não havia como contestar isto. Então, está em Atos capítulo 1 e 3, que diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus faleceu no período da Páscoa, não é? O Cordeiro Pascal, e durante 40 dias ele se apresentou, deixando provas infalíveis da sua ressurreição. Esse fato para Lucas era muito importante, porque Lucas era médico e para o médico dar o diagnóstico era necessário ter a prova apresentada. E também sabemos que os discípulos ficaram durante um período de 10 dias, porque o Pentecostes ele se cumpre 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus ficou 40 dias na terra para ascender aos céus, então os discípulos ficaram 10 dias buscando ao Senhor. Então, nós temos 40 mais 10, 50. Então, é exatamente o período da festa do Pentecostes. E o derramamento do Espírito Santo vai apontar exatamente para a igreja como esta comunidade de profetas que o Senhor vai mostrar no livro do profeta Joel. É de um caráter escatológico, porque o Senhor disse que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito e os seus filhos e as suas filhas profetizarão e os jovens teriam visões. Então eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne.
Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, sempre vai apontando para os últimos dias, porque aponta para o período próximo à vinda de Jesus. Então, ele diz, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Então, é o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a igreja, ele não se restringiu apenas no período do Pentecostes, mas ele aponta também para os nossos dias, né? Tem esse caráter escatológico porque aponta também para os nossos dias, no qual nós temos este privilégio dado pelo Senhor, de receber o poder do Espírito Santo, não só para adorar, mas para principalmente testemunhar de Cristo. Há muitos grupos em torno de nós que confundem o poder do Espírito Santo achando que é para exercer o exercício de pulos na igreja, de cantoria alta, com uso de instrumentos para estimular, com dancinha dentro da igreja, não é? Uma série de coreografias ensaiadas já pelo grupo para demonstrar que eles têm o poder do Espírito Santo em suas vidas e fica ali entre quatro paredes. No entanto, ter o poder do Espírito Santo na sua vida é adorar verdadeiramente ao Senhor, em espírito e em verdade, e testemunhar de Cristo. Também precisamos lembrar aqui que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, antes de partir para a glória, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aí alguém poderia dizer, então os discípulos foram batizados no Espírito Santo antes de Jesus voltar para o céu, retornar à glória? Não. Ali era a regeneração, era o momento específico da conversão desses discípulos. Então, quando eles começaram a orar para receber o poder do Espírito Santo, eles já estavam regenerados. Então, por exemplo, na nossa vida espiritual, acontece a mesma coisa. Quando recebemos a Jesus como Salvador, nós somos regenerados. Então o Espírito Santo vem habitar em nós. É como se recebêssemos o sopro do Espírito Santo. Ele vem habitar em nós. Agora, ser cheio do Espírito Santo, sempre que a Bíblia vai mencionar tal pessoa foi cheia do Espírito Santo, é porque essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela mergulhou no poder de Deus e foi cheia do Espírito Santo. Então, o texto de Atos 2 e 4 vai falar exatamente disso. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, do momento da conversão, a pessoa não é cheia do Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo e é regenerada. Agora, o caso de Cornélio foi diferente. Ele foi regenerado e foi cheio do Espírito Santo, porque ele começou a falar em outras línguas logo no momento da sua regeneração. Cornélio foi um caso particular.
Pode acontecer? Até pode, porque nós temos o caso de Cornélio em Atos 9, mas nem Atos 10, perdão. Mas nem sempre é assim, tá bom? Lembrando, quem concede as línguas é o Espírito Santo. É ele quem inspira, é ele quem ensina, é ele quem orienta, é ele quem guia, porque o Espírito Santo é uma pessoa.